o feiticeiro mais forte da era moderna de Jujutsu. Foi selado por 130 capítulos, mais de 3 anos sem aparecer no mangá. 48 dias de terror que assombraram todos os alunos e amigos. Mas no 49º dia, ele finalmente está de volta. Satoru Gojo voltou. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e finalmente nós estamos de volta com Satoru Gojo. Finalmente, o homem capaz de peitar Sukuna retornou para Jujutsu Kaisen. E se claro, você quer saber de tudo que rolou nesse capítulo, você vai ficar nesse vídeo comigo até o final. Principalmente porque o grande Bruno Oliveira, Satoru Gabi e Fábio fizeram um trabalho incrível, trouxeram a tradução diretamente do japonês com várias referências, explicações e muito mais coisas. E eu vou dizer aqui pra vocês, Satoru Gojo retornando pode ser a salvação de Nobara. Ou seja, graças a ele, ela irá retornar, e isso eu vou explicar aqui nesse vídeo, bem como a relação de Kenjaku e Sukuna e como Kenjaku e Sukuna descobriram como se tornar em objeto amaldiçoado, e por isso eles possuem um voto e estão há 1000 anos planejando tudo que está acontecendo em Jujutsu Kaisen. Então se você quer saber de tudo isso, fica nesse vídeo até o final, vamos conferir aqui como que foi, sempre lembrando que o link do capítulo está aqui embaixo e todos os agradecimentos ao Bruno Oliveira. Se eu pudesse eu dava um beijo na sua boca. Na broderagem, é claro. Então ele é? Ah, e antes que eu me esqueça, senhor LP, senhor Tonerd, parece que vocês erraram feio, não é, meus queridos? Eu não poderia deixar de zoar esses malandros que mandaram a teoria mais bizarra, mais idiota do mundo Jujutsu. Claro, aqui é tudo uma brincadeira, tá bom? Não vamos levar a sério. Primeiramente vamos começar o nosso capítulo enquanto a Hana está observando o Takaba, que está vivo, ele está vivo, juntamente com o Itadori. Isso pode mostrar pra gente a força do Takaba, principalmente porque ele estava no mesmo local que a Maki e ele sobreviveu àquele ataque do Sukuna. Isso é um ponto interessante que poucas pessoas vão comentar. E bom, a Hana tá aí conversando com eles e pergunta, vocês vão liberar o Gojo aqui nessa salinha mesmo? E aí então o Itadori e o Takaba olham e falam, é mesmo, né? O que a gente será que vai fazer? Ah, vamos colocar uns origami, vamos colocar um negócio tipo bem-vindo, mas a Hana não tá querendo se referir a isso, e sim a sanidade mental do próprio Satoru Gojo, porque dentro do reino da prisão o tempo não flui, ou seja, a pessoa não envelhece e nem sente fome, o tempo não passa nunca. Então pro Satoru Gojo pode ter passado mais de 100 anos lá dentro, mas não 100 anos na percepção de tempo que tem lá dentro do reino da prisão, mas a percepção da sua própria mente. Seria basicamente do que você está num local totalmente vazio e às vezes você tá sem nada pra fazer e parece que o tempo não passa. São essas sensações que ela quis se referir. Por isso que o mental do Satoru Gojo poderia ser afetado. E é então que o Hakari aparece com as duas mãos, então ele recuperou suas mãos de alguma forma, e eu acredito que ele recuperou sozinho ou ele tem algum meio fora da Ieiri e fora também da técnica de reversão do Yuta. Por que eu digo isso? Porque o Toge Inumaki e a Hana ficaram sem os braços. Então de alguma forma o Hakari tem como recuperar por si mesmo o seu braço. Pelo menos é o que eu acredito, tá bom? Bom, de toda forma vamos continuar aqui porque o Hakari pensa que aquilo é tipo uma máquina do tempo. Você pode deixar o cara lá no cubinho e quando ele voltar o tempo não vai ter passado para ele que estava lá dentro. Seria basicamente como fizeram com o Capitão América quando fizeram aquele negócio de criogênio lá em cima dele. Bom, eles estão preocupados em liberar ele e ele sair todo doidão aí na vida. Então aí ele propõe para que eles se locomovam para um outro lugar muito mais aberto, porque se o Gojo sair todo doidão, simplesmente a gente já sabe o estrago que vai ser. E aí foi bem legal que nesse capítulo o Gege Kotami ele utilizou várias carinhas fofinhas e engraçadas do Itadori, do Hakari e da Kirara. E ao pensar que o Satoru poderia de alguma forma ficar doidão, eles vão ali pra Mina Kiroko, que é um lugar muito famoso pelos japoneses, principalmente porque é um local que é muito utilizado nas gravações de
Tokusatsu, Kamen Rider. Se você vê aquelas pedras daquele jeito, é o local onde grava o Kamen Rider, vários Changeman e tudo mais. É uma zona de treinamento do colégio Jujutsu. E eu gostaria que vocês reparassem em outra coisa, é que o Hajime, ele simplesmente sumiu, ele não está mais com o pessoal e já vou falar pra vocês onde que ele vai aparecer nos próximos capítulos. Se prepara que eu vou acertar nessa. E bom, o que vai acontecer? Todo mundo ali vai se proteger ali, pra caso tenha uma grande explosão. E aí então, a Hana Kurusu ativa a sua técnica de escadaria de Jacó em cima daquele cubo. E é bem legal essa parte porque tá lá a Ieri com um óculos escuro. O Takaba mandando um V ali pra tela, que foi bem engraçado. E aí o pessoal se dirige ali pra onde tava o cubo que eles deixaram e simplesmente sumiu. Não tem absolutamente nada. Aí todo mundo fala, putz grila, Satoru Gojo realmente sumiu com a técnica da Hana Kurusu e já era, acabou tudo. A Hana fica muito preocupada e essa parte eu achei hilária, principalmente com o Takaba dizendo, e mais uma descoberta na humanidade foi feita e tudo mais, e começa a passar ali tipo um mundo e tal, nossa, mó bonitão. Como se fosse aquele negócio do Discovery, tá ligado? E aí o anjo se comunica com todo mundo dizendo, ó, esse Satoru Gojo, ele não era um capetinha, né? Ele não era um cara mal, entre aspas. E aí a Shoko fala, ele era mais ou menos sim. Então por conta da luz dela, como ele era um cara ruim, ele simplesmente foi purificado, entre aspas, entendeu? Mas ali tudo é uma questão de brincadeira e o legal é a reação do Itadori, tipo, acontece, aconteceu, né? Fazer o quê? Só que é aí que o negócio começa a estralar, porque começa a ter um terremoto. E isso não pode ser só coincidência. E aqui eu vou explicar pra vocês, segundo até mesmo que o Bruno também explicou, que ajudou bastante, pra entender melhor como o Satoru Gojo ele foi liberto de fato. Bom, vamos lá, gente, porque nessa parte do capítulo, o Kenjaku vai começar a explicar onde ele deixou o cubo mágico. E o que acontece? Ele deixou ali numa placa tectônica do Japão, no mais profundo mar, e além de colocar alguns selos ali também, uns selos redobrados, ele ainda colocou um espírito amaldiçoado como sensor, para que esse espírito, assim que fosse quebrado ali o selo do reino da prisão, aquele espírito simplesmente abrisse naquele momento o reino da prisão ao mesmo tempo, como uma forma de matar o Satoru Gojo, principalmente porque ele colocou lá nas placas tectônicas e causaria uma destruição massiva e assim também aproveitaria e mataria o Satoru Gojo. Mas o cara, ele é o mais forte da era moderna e isso não é à toa, ainda mais utilizando o ilimitado e os 6 olhos. O ilimitado que permite que as coisas não toquem no seu corpo, porque quanto mais perto o inimigo está perto do corpo do Satoru Gojo, mais lentidão ele tem para alcançar o corpo real devido ao infinito que separa o corpo do Satoru do golpe do adversário. Por isso nem mesmo os selos ali do Kenjaku puderam parar Satoru Gojo. Claro, essa é uma das explicações. A outra explicação é simplesmente que ele surgiu lá onde estava Hana Kurusu igual todo mundo, porque foi liberado do fundo, e aí ele foi correndo direto para o Kenjaku e aquele selo acabou explodindo para causar um tsunami ou um terremoto, esse tipo de coisa no próprio Japão, como um sensor pelo menos de aviso, ou seja, talvez o selo só tenha servido para o reino da prisão original e não o fundo do reino da prisão, tá bom? Bom, de toda forma o Kenjaku fala tudo isso e aí numa página dupla belíssima tá lá Satoru Gojo de volta e o próprio Kenjaku ali tipo, o que você tá fazendo aqui, papai? E o Satoru olhando pra ele e fala aí, tuas últimas palavras, filho. E o cara quer bater um papinho ali com ele, ele fala assim, não quero saber, quais são suas últimas palavras? E aí o Satoru Gojo vai pra cima dele, só que aparece um outro cara, e é simplesmente Sukuna, que tem pela primeira vez no corpo do Megumi um clash com o feiticeiro mais forte da era moderna. E é então que Gojo olha pra ele e fala, nossa Megumi, você tá meio diferente, né, você mudou bastante. E um detalhe aqui importante é vocês entenderem o que significa os 6 olhos. Os 6 olhos, eles podem analisar duas coisas basicamente que são essenciais. A primeira coisa dos 6 olhos, gente, é que ele pode analisar a técnica amaldiçoada do seu adversário, ou seja, ele já identifica que ali é o Megumi e tem as suas técnicas amaldiçoadas junto com as técnicas do Sukuna também. E ao mesmo tempo ele também detecta a energia amaldiçoada do seu alvo. E não só isso, como ele também vê tudo com extrema clareza. Seria basicamente como eu olhar para vocês e ver assim a parte do seu corpo, assim, as partes das suas membranas, a parte do seu osso, seu coração, as suas próprias células, porque os 6 olhos permite a ele que faça esse tipo de coisa. E é por isso que naquele momento ele já entende o contexto inteiro de tudo o que aconteceu e sempre se mantém muito calmo, porque ele já percebe que o corpo do seu aluno foi tomado, mas ele ainda
vê esperança ali. E por que ele vê esperança? Porque logo nós vemos a seguir no capítulo que ele não vai lutar com o Sukuna naquele momento e nem mesmo vai tentar lutar com ele. Eles só vão ali bater um papo e ele não tem só a certeza de que ele vai vencer, mas talvez a certeza que ele pode recuperar o Megumi. Claro, isso tudo é algo que eu tô presumindo, tá bom? E aí então, gente, que a gente tem a maior zoada de Satoru Gojo em cima do Sukuna, porque o Sukuna pergunta pra ele: você se lembra do que eu falei antigamente? Que quando eu tomasse o corpo desse moleque eu iria te matar? Você seria a primeira pessoa que eu ia matar? E aí, olha só o detalhe. Primeira coisa, ele não conseguiu domar o Yuji. E isso significa o quê? Que ele é bucha pra caramba, meu querido. Eu tô brincando agora, gente, mas na verdade aqui significa que ele não conseguiu domar o Yuji de fato. E graças a isso o Satoru dá uma zoada com ele dizendo: então você perdeu pro Yuji, né? Você arregou pro Yuji e saiu até do corpo dele porque você não era capaz de domá-lo. Você, um ser tão forte, não conseguiu domá-lo. Então ele tira ali um sarro dele, porque tudo isso é verdade. Ele só conseguiu dominar outra pessoa porque era o Megumi e não o Itadori. O Itadori nunca seria dominado pela alma do Sukuna. Então o Satoru dá essa zoada e sim, o Sukuna arregou ali pro nosso próprio Itadori. Não no ponto que ele é mais forte que o Itadori de fato, mas que ele não conseguiu domá-lo. E aí a Uraume fica brava pra caramba com essa zoada do Gojo, vai querer partir pra cima dele, mas antes que ela pense em alguma coisa, o Gojo pergunta: quem é você, filha? Pum! Dá um socão na barriga dela, velho. Voou longe, o próprio Sukuna dá uma viradinha de lado, nem ligou ali pra sua cozinheira. Aposto que se ela morresse também ele não tava nem aí, porque no final o Sukuna só liga pra si mesmo. E é aí então que o Kenjaku aparece e diz para o Sukuna: ó, você vai cumprir ali o que você me prometeu primeiro e depois você pode lutar aí com o Gojo, você pode fazer o que você quiser. E aí o Gojo dá mais uma zoada e eu tava sentindo falta disso, porque ele dá mais uma zoada falando: nossa, você, o grande Sukuna-sama, né, você tá se preocupando tanto aí com o Kenjaku te mandando, ele é a sua mamãe por acaso? Ou seja, ele zoou mais uma vez. Só que ali ele já estava analisando mais ou menos o contexto e o que tinha acontecido. E aí vai o ponto. Nesse momento, o Satoru Gojo, percebendo tudo que aconteceu, ele já tem mais ou menos uma noção de quem deve ter se lascado no meio do caminho. Alguns alunos seus, o diretor Yaga, entre outras pessoas. E tem coisas que ele quer fazer antes de enfrentar o Sukuna. Não só porque ele quer enfrentar provavelmente o Sukuna no seu máximo, mas como também ele deve desejar a morte de todo o alto escalão. E dessa vez talvez nós teremos uma chacina do alto escalão, assim como nós tivemos do clã Zenin com a Maki. Isso está muito próximo de acontecer e é totalmente possível de acontecer, visto que as falas do Gojo são essas: olha, tem umas coisas que eu quero resolver antes de bater com o Sukuna. E ele só foi ver o Kenjaku porque ele queria lamentar pelo corpo do Suguru Geto. Só que aí ele percebe que o Sukuna sempre teve uma relação com o Kenjaku e ele fala: putz, isso é problemático, mas tudo bem. De toda forma, quando o Sukuna dá uma olhadinha, uma encarada ali pro Satoru Gojo, nós temos aquela antiga fala da Yorozu voltando agora sobre a verdadeira pessoa que ensinará pro Sukuna o que é o amor de verdade, porque ensinará ao Sukuna que ele não está totalmente solitário, que tem alguém forte no seu mesmo nível. E isso é muito maneiro, porque o Sukuna reconhece o Satoru Gojo como alguém forte e eles querem lutar ali pra ver de fato quem é o mais forte, e dali vai sair a luta mais épica de Jujutsu. E aí o Sukuna topa ali a ideia do Kenjaku. O Gojo pergunta que dia é aquele, é o dia 19 de novembro, e aí ele propõe que eles lutem no dia 24 de dezembro e que eles possam se reencontrar nessa batalha. E é então que nós temos ali uma das falas lá do começo de Jujutsu Kaisen, quando o Itadori pergunta pro Gojo se ele venceria o Sukuna, e aí ele assume para o Kenjaku que ele vai vencer e nós finalizamos ali o capítulo. E aqui vão as teorias que eu acho que são muito interessantes, pessoal. Seguinte, a primeira teoria é sobre o voto do Sukuna junto com o Kenjaku. Primeira coisa é que talvez o Kenjaku junto com o Sukuna, ambos tenham descoberto como criar ali objetos amaldiçoados, ou então como se tornarem, esculpirem as suas almas em objetos amaldiçoados. Dessa forma eles têm um voto onde o Sukuna esse tempo todo estava esperando pela sua volta, junto ao Kenjaku que planejou tudo isso lá atrás, há 1000 anos, quando eles descobriram e experienciaram como se transformar, como esculpir a sua alma em um objeto amaldiçoado, e com isso eles poderiam viver para sempre, adquirindo a imortalidade e vendo não só a evolução do mundo, mas também provocando a evolução do mundo. Porque no ritmo das maldições que nós tínhamos no passado, era o seguinte: nascia a maldição, os feiticeiros evoluíam porque eles precisavam de novas técnicas para lidar com essas maldições e matavam as maldições. Com o Tengen, as maldições foram suprimidas e os feiticeiros, entre aspas, ficariam mais fracos.
principalmente porque os feiticeiros antigos eram muito mais fortes. Por isso que as barreiras do Tengen eram muito necessárias. Graças a isso eles fizeram esse voto e o Sukuna vai cumprir esse desejo do Kenjaku, essa promessa que eles fizeram, que eu sinceramente não tenho a menor ideia do que é, mas eu acredito que tem algo a ver com a assimilação do Tengen, provavelmente querendo transformar algo em objeto amaldiçoado, assim como ele fez anteriormente, ou então algo relacionado a isso. E outro detalhe, a partir dessa união dos dois, é que a partir dos conhecimentos que eles tiveram acerca da alma e muito por conta do Sukuna, talvez o próprio Kenjaku tenha se transformado ali, aquele cérebro dele, seja o seu próprio objeto amaldiçoado que ele conseguiu fazer graças ao Sukuna, compreendendo a origem da sua alma. Não acham isso interessante? Bom, vamos para a próxima teoria agora, que é sobre a Nobara. A primeira coisa que a gente precisa saber é, o Gojo tem feitiço de reversão, mas isso não é o ponto que eu quero dizer aqui, e sim por conta dos 6 olhos, que identifica não só o feitiço do adversário, como também a energia amaldiçoada. E vendo a energia amaldiçoada correndo no corpo da própria Nobara, ele pode ver alguma forma de salvar ela. E como ele pode salvar ela? Bom, se ele conseguir analisar isso, conseguir passar para Shoko e ele, e eles conseguirem fazer um tipo de cirurgia, eles podem até mesmo em algum momento salvar a Nobara, ou então ela já está salva há muito tempo, só está em coma, porque eu acredito que ela está vegetando esse tempo todo. E outra teoria aqui, só para finalizar, é o foreshadowing aí utilizado pelo Gege Akutami, segundo algumas teorias que eu vi na gringa e também no grupo Jujutsu Kaisen BR, principalmente com uma imagem que o Gege Akutami desenhou há muito tempo atrás, onde nós temos ali o embate entre Kenjaku e Yuta, nós temos um embate entre Sukuna e Itadori e entre Megumi e Gojo. E isso tudo significa o que pra mim? Significa que o Gojo vai lutar contra o Sukuna, só que no corpo do Megumi. O Satoru Gojo pode perder nessa batalha, só que ao mesmo tempo em que ele perde, ele consegue apenas recuperar o seu aluno, transferindo talvez o Sukuna para o seu corpo antigo, alguma coisa desse tipo. E nisso que o Sukuna vai para o seu corpo antigo, assume ali o seu corpo, alguma coisa desse tipo, ele vai enfrentar o Itadori, que será a batalha final de Jujutsu Kaisen. E claro, ao mesmo tempo temos a luta entre Kenjaku e Yuta, e o Yuta vai vencer o Kenjaku. Gravem as minhas palavras, vocês que não são fã do Yuta, eu não tô nem aí, ele vai vencer e pronto, entendeu? Essas são as minhas teorias, gostaria de saber o que vocês acham, e para mais conteúdo de Jujutsu Kaisen, claro, sempre fique lá no grupo de Jujutsu Kaisen BR, gente, é um grupo sensacional, e fiquem aqui no canal também, beleza? Para teorias sãs e não bizarras, assim como certas pessoas trouxeram, venha para o lugar certo, beleza? Mano Joe tá vazando, até uma próxima, um beijo no coração, fui, valeu!